vamos dar continuidade agora ao programa da tarde, tratando de um tema que é muito importante. E nós vamos falar da vascular, como ela é uma apologia a Nelson Rodrigues. Pelo adiantado da hora, eu não vou me estender na biografia de Nelson Rodrigues, mas talvez a síntese, que ele foi um grande dramaturgo, um grande escritor, e está imortalizado na literatura brasileira. E ele, até hoje, pela curiosidade das suas opiniões, era uma pessoa bastante ambígua, né? E tem algumas frases algumas que são do conhecimento dos senhores. Eu achei muito interessante: a companhia de um paulista é a pior forma de solidão. Acho que não é muito justo conosco isso aí, né? Hoje é muito difícil não ser canalha. Todas as pressões trabalham para o nosso aviltamento pessoal e coletivo. Talvez isso seja uma realidade, especialmente no nosso país. Bom, enfim. Nossa, isso é ruim, né? Tarado é toda pessoa normal pega em flagrante. Não... Mas tudo bem. Mas vamos seguir. Bom, gente, dentro dessa discussão, que é uma discussão de um tema muito importante, e a vida como ela é, e a vascular como ela é, como eu falei desde o começo, pela manhã, o objetivo desse encontro é o objetivo da gente falar de uma forma transparente daquilo que nós estamos fazendo. Evidentemente, com a responsabilidade de cada um dos grandes profissionais que nós estamos chamando aqui, e também com respeito aos participantes, que podem e devem colocar suas opiniões. Bom, então eu vou convidar o Dr. José Luiz Cataldo, nosso velho conhecido, para compor a mesa. Muito obrigado pela sua presença. O Dr. Paulo Iervolino, nosso colega de Santos, Hospital Ana Costa. O Dr. Walter Campos Júnior, eu vou tentar deixá-lo de fora dos próximos 2 eventos, pelo menos. Onde que está o Dr. Walter Campos? Porque ele está sempre colaborando com a gente. E ontem houve um problema de última hora com o Dr. Walter Castelli, por causa de um problema familiar, ele não pôde comparecer. Então, nós vamos mudar um pouquinho a forma que nós fizemos os outros 2 módulos. O Dr. Alcides José Araújo Ribeiro, que já foi homenageado por nós como um dos mentores do formato desse evento, e que faria o comentário das lições para levar para casa, ele vai participar da mesa e ele vai passando as lições paulatinamente, de acordo com a discussão dos tópicos, e não haverá depois aquele fechamento, porque o fechamento já será feito durante as próprias apresentações. Muito obrigado também, doutor Alcides, por ter trazido uma comitiva de Brasília, né? Muito obrigado pelo prestígio. Bom, então, o nosso tema é escleroterapia avançada, e aqui eu chamo de escleroterapia avançada, entre parênteses, as iniciativas que nós temos de, eventualmente, levar a escleroterapia para o centro cirúrgico, ou, utilizando algumas outras metodologias hoje, de nós tentarmos oferecer um tratamento estético, ou, eventualmente, até um tratamento da própria doença venosa, baseado na escleroterapia. E eu estou perguntando se isso é uma artimanha que os médicos estão encontrando para tentar melhorar os seus honorários apenas, ou se isso, de fato, representa um benefício para o paciente. Mas nós vamos abranger esse tema da escleroterapia, que parece uma coisa banal, mas que é uma coisa importante para boa parte dos cirurgiões vasculares, de uma forma mais ampla, né? Então, a primeira questão é se existe, na escolha do esclerosante, um costume de cada um, que isso aí tem que se respeitar, ou se existe uma ciência atrás disso que sugere que um tipo de esclerosante seja melhor do que o outro. Doutor Cataldo, qual é a sua opinião? Obrigado mais uma vez pelo convite a todos os organizadores desse importante evento e já consagrado. A realidade, na prática, a escolha do esclerosante é individual. Eu acho que a escolha é pouco científica e nem tanto pelos princípios de ação. Mas, na realidade, não deveria ser assim. Nós temos esclerosantes fortes, com efeito detergente, os 2 principais
aqui no Brasil que nós temos à disposição é o polidocanol e a etanolamina. E o esclerosante de menor potência um pouco, que tem um efeito hiperosmolar, que é a glicose hipertônica. Então, são efeitos diferentes. E a ação no endotélio dos esclerosantes dito detergentes é diferente do esclerosante com base de efeito hipertônico. Inclusive, com relação aos esclerosantes detergentes, eles têm um forte componente, uma forte ação vasoespástica. Que isso pode ser utilizado em benefício da área a ser tratada, que pode ser muito bem utilizada, desde que o médico ele domine muito bem esse esclerosante, e que pode ser utilizado de forma benéfica, principalmente em teleangiectasias pré-hemorrágicas, onde nós queremos um efeito vasoespástico, com formação pequena de trombo, ao contrário da glicose hipertônica. Ela tem uma formação de trombo muito mais evidente, porque ela não tem um efeito vasoespástico, e isso pigmenta. Então, não é aquilo, eu sempre fiz com tal esclerosante, e eu vou manter assim para o resto da minha vida. Não, eu acho que a gente tem que dominar, sim. Então, tem importância. Sua preferência, por favor. Eu uso 2 esclerosantes, a glicose hipertônica, para teleangiectasias, exclusivamente, porque eu acho que tem um efeito muito bom e não pigmenta, desde que nós não vamos injetar uma quantidade muito grande e nem com pressão mais elevada. E utilizo um esclerosante detergente, que é a etanolamina. Eu domino a etanolamina há mais de 30 anos, tenho bom efeito com ele, e é um detergente forte com efeito detergente, que eu utilizo para vênulas menores do que 1 milímetro, onde eu desejo o efeito vasoespástico, e nas teleangiectasias pré-hemorrágicas. Dr. Paulo. Obrigado pelo convite, pela participação. A verdade é que todos os esclerosantes, apesar do modo de ação ser diferente, funcionam. Tanto que alguns médicos usam uns, outros usam outros, e sempre procuram aquele com o qual eles se adaptam melhor. A glicose é diferente da etanolamina, do oleato de monoetanolamina e do polidocanol, mas todos os 3 funcionam, tá certo? Agora, por que o tal do costume ou da ciência? Eu vou falar, como é conversa de bar, por que eu uso a etanolamina diluída em glicose 50%. Por quê? A glicose 75%, eu sinto muito desconforto em injetar numa agulha 30 G meio. Tem que fazer muita pressão. Isso incomoda, cansa. Segundo que, aí fala, bom, então usa agulha mais grossa, não usa 30 G meio, usa 28 G meio. Mas daí o paciente reclama, doutor, o que o senhor fez que está doendo mais a picada? Aí fala, bom, você tem desconforto para usar a seringa de 3 ml, usa de 1 ml. Mas daí eu sinto desconforto de ou usar um monte de seringas, ninguém vai encher a mesma seringa várias vezes na frente do paciente, né? Porque ele vai achar que você vai estar reutilizando aquela glicose. E porque eu moro numa cidade de praia, eu moro em Santos, e o apelo para o componente estético é muito maior do que o apelo em termos de tratamento de saúde da insuficiência venosa. E o resultado que a gente obtém, usando há 30 e tantos anos, eu uso a diluição de 1:15, 1:20, de etanolamina e glicose 50%, e me sinto bastante confortável. Tem a ciência, no sentido de escolher, porque as duas drogas se potencializam e, ao mesmo tempo, uma diminui o problema da outra, que ela é menos densa, né? Mais fácil de injetar, fica mais fácil de injetar 50 do que 75 e potencializada pela etanolamina. E os resultados, eu acho que têm sido bons, aí eu misturo o costume junto com ciência. Walter, você já se deparou com essa situação do matching na sua clínica privada? Sim. Daquela nuvem, né, que a gente fica até meio
desesperado quando acontece? Eu já tive matching usando espuma de polidocanol em veia reticular. Eu acho que dá um quadro inflamatório, né, o uso desses esclerosantes mais potentes. Você acaba fechando veias que provavelmente não deveriam ser fechadas, né, de drenagem, então vai dar uma hipertensão nesses capilares que drenariam para essas vênulas. E, então, eu acho que assim a gente acaba aprendendo meio batendo a cabeça. O que eu acho que falta nessa primeira questão aqui é ter um consenso aqui brasileiro, da América Latina, como tem na Europa, né? Na Europa tem um consenso europeu de escleroterapia. Então, lá, por exemplo, eles não usam glicose. Glicose se usa só aqui no Brasil. Não tem um trabalho de glicose publicado. É tudo por... a gente aprende com os mais velhos e vai fazendo, né? Então, eu acho que o que falta aqui no Brasil é fazer trabalhos randomizados. Se você for publicar algum trabalho com glicose hipertônica, ninguém aceita, porque não é um agente esclerosante usado mundialmente, né? Mas o matching realmente é um problema, e eu acho que a causa é exatamente essa, né? É o quadro inflamatório que dá e a diminuição de veias que deveriam estar drenando, que não drenam essa região. O seu problema de matching foi com espuma, foi isso? Em veia reticular? Isso, eu tive um caso que me marcou muito, um matching com glicerina crômica, em só telangiectasias numa moça, né? Isso aí foi ruim, porque depois havendo matching, vocês têm algum tipo de estratégia? O que você fala para um paciente se você observa que houve o matching, ou se a paciente reclamar que houve uma proliferação de vasos, Cataldo? Bom, isso aí é um problema. E o matching também pode aparecer nas flebectomias de veias reticulares, não só na escleroterapia, infelizmente. Acontece que nós vamos ter uma circulação colateral através da derme. Então, o matching aparece devido a isso, exatamente pela oclusão dessas veias de drenagem dessa região. Eu só tenho uma solução, eu não vejo outra. Ou a gente utiliza a realidade aumentada, tá, que são visualizadores de veio, mas com aumento, com realidade aumentada, e aí podemos utilizar ou um esclerosante mais potente, tipo uma espuma bem controlada, mesmo que ela pode ter causado match, mas ela pode ser utilizada para tratamento. Não que eu use espuma regularmente, só em determinadas situações. Ou mesmo laser transdérmico, com ponteira que permite que uma profundidade, uma ação mais profunda, e quem sabe utilizar bem o laser, regular a potência do laser para atingir uma profundidade maior. É uma possibilidade. Walter, você que é um entusiasta da espuma no tratamento das varizes, qual que é a sua opinião sobre o tratamento de espuma no tratamento de telangiectasias ou de veias reticulares? A maioria das telangiectasias a gente resolve muito bem com glicose, né? O grande problema são aquelas telangiectasias, aquelas bem vermelhas, que muitas vezes estão associadas a shunt artériovenular, né? Então, existe um aumento do fluxo. Você pode... então, o grande problema é que você injeta a glicose, ela é drenada rapidamente. Se você injetar espuma, ela pode ficar parada mais tempo dentro dessas vênulas e levar uma oclusão. Mas eu não tenho usado muito espuma em telangiectasia. Eu tenho associado mais a glicose com aquele aparelho de radiofrequência que dá um espasmo, cauteriza segmentinhos dessas telangiectasias, e a glicose fica mais parada nessa região que você quer esclerosar. Então, eu normalmente tenho usado essa técnica. Nós vamos ter oportunidade de discutir isso. Alguém aqui usa, da mesa e depois a plateia, a associação de glicose com polidocanol? E aí, Roberto, qual a sua experiência? Conte aqui para a gente um pouquinho.
Uma proporção de 1:20 em torno disso. Mais alguém? Para quê? Mais alguém gostaria de dar alguma opinião sobre essa associação? Pois não. Pois não. Como você comentou em relação à escleroterapia com espuma nas telangiectasias, eu só gostaria de acrescentar que, se vocês fizerem a espuma e testarem a espuma na agulha 30 por Gmeio, vai ver que ela se degrada. Então, que não seria possível fazer com esse tipo de agulha. Mesmo que você for fazer telangiectasia, precisaria, no mínimo, uma agulha mais grossa, uma 30 por 7, mais ou menos, o que fica muito ruim para fazer telangiectasia. A 27 Gmeio não consegue. 27 testa também. Porque o problema é assim, se você for usar a espuma muito diluída para fazer telangiectasia, ela se degrada muito rápido. Então, se a sua concentração for baixa, mesmo você usando uma agulha 27 por Gmeio, você vai ver que sai líquido na ponta. Não? Pois não, Walter. Alô. Então, a espuma, quando a gente vai fazer veias reticulares de telangiectasia, normalmente a gente usa uma concentração menor, né? Aí, normalmente, eu coloco menos ar. Eu não coloco naquela relação de 1 ml para 4 ml de ar. Eu coloco 1 para 1, porque senão fica muito instável a espuma. Você faz assim também? 1 para 2, 1 para 1, 1 para 2, é assim que eu faço. Alcides, vamos dar uma fechada aí nessa primeira conversa? Então, vamos lá. Obrigado pelo convite e parabéns ao Adilson e Ivan pela coragem até de fazer uma coisa diferente. E evento bom é aquele evento que você lembra dele depois e usa dele no consultório, no hospital. E a gente sabe que esse é um evento de um dia e que é um evento que vale a pena. A gente sai de Brasília às 5 horas da manhã, volta no final da tarde e vale a pena a gente vir. É o seguinte, o que a gente viu aqui, que aquela pergunta do costume, parece que a gente viu que é um costume realmente que leva a pessoa a fazer, né? Talvez pelo treinamento, a maneira como aprendeu. E a gente viu que a maioria aqui usa alguma coisa de glicose, ou glicose pura, ou glicose com etamolim. Existe muita literatura para isso, deveria ser mais científico, mas parece que ainda começa o costume. Algumas pessoas usam uma coisa só e outras têm uma segunda na manga, uma terceira na manga para usar em algumas situações, né? O Dr. Cataldo falou que a glicose ele acha que dá mais trombo e que o etamolim polidocanol pode ser usado a função de vasoespasmo dele nos casos de telangiectasia hemorrágica, né? O MET também tem todas aquelas alterações. Existe muita literatura também sobre MET. O pior MET que eu tive foi com glicose, com xilocaína, numa dermatologista, uma menina bonita, casada com um cirurgião plástico. Eu acho que não tinha uma situação pior. Ela fez micotrombos na perna inteira. E, na época, eu estudei isso, levantei isso, muitos artigos daquele Dermatologic Surgery, muito artigo de dermatologia, nos Estados Unidos eles fazem muito, e a gente optou por fazer um tratamento com novas aplicações, com menos pressão, trocando agulha várias vezes, e ela saiu, foi muito bom, o resultado ficou bom. O meu erro foi, depois que eu estava muito satisfeito, ela queria fazer mais uma, e nessa mais uma ela fez uma flebite de safena. Eu achei que ela tinha trombofilia, pesquisei um monte de coisa, não deu nada, mas ela saiu e deu isso. Eu queria só fazer uma pergunta rapidinho, Adilson. Adilson, posso fazer uma pergunta rapidinho? Não, pode. Uma pergunta hipotética, é a seguinte, pergunta de congresso. A pessoa, o cirurgião vascular faz glicose, ele está assim, tranquilo, fechou, é seguro, mas ele não aguenta mais a paciente reclamando de dor. Ele botou xilocaína, diluiu, usou fredo, usou Siberian, usou tudo, aquela dor chega a aborrecer. Então, não quero mais usar a glicose com isso. Qual seria o próximo passo para você resolver o problema da dor? Uma opção para ver a opção principal. Eu uso o fredo, e o fredo melhora muito a dor, muito. Então, é o que eu uso. Eu não tenho uma outra carta na manga, né? Eu uso o fredo e vai bem. Nessa diluição que eu uso de 1:20 de etamolim com glicose, eu acrescento um pouquinho de xilocaína também, na mesma proporção, a mesma proporção que eu ponho de etamolim, eu ponho de xilocaína, a 2%.
E a agulha 30 G meio, só se a paciente não for... O interesse pelo resultado é maior do que... Elas toleram coisa muito... Elas fazem depilação da virilha com cera quente, arrancam o cílio, tomam injeção na testa de botox. Não é a picadinha da 30 G meio que elas desistem do tratamento, não. Eu também concordo. Eu acho que é exatamente isso. Mas eu não tenho tido problema. Não tenho tido paciente que abandona o tratamento escleroterápico por dor. Eu não tenho. Eu também acrescento um pouquinho de lidocaína, né, nessa mistura, ou na glicose hipertônica, ou na mistura com etamolim. Eu não tenho tido problema. Eu acredito assim. Eu também faço o seguinte: existe um ardor, um discreto ardor, que, como eu uso enfaixamento, imediatamente após o enfaixamento, o ardor some, desaparece. Doutor Ivan, queria fazer uma colocação? Eu gostaria de fazer somente uma colocação. O ano passado, mais ou menos nessa época, de março a abril, saiu uma nova norma do FDA proibindo a junção de esclerosantes. Isso no congresso que eu tive lá em Nova York, o Nick Morrison acentuou muito. Então está proibido pelo FDA a junção de esclerosantes. Seja o Sotradecol com etamolim, como eles faziam antigamente. Então agora é norma do FDA pelas complicações que se desconhecem do que vai acontecer entre um detergente ou um hiperosmolar. Então eles Anvisa, né? Ainda bem que a gente tem Anvisa. Mas como tudo chega um dia, né? Se um dia chegarem, você já sabe que está em vigor lá. Obrigado. É a primeira vez que eu elogio a Anvisa nos últimos tempos. Bom, pessoal, vamos seguir. E, bom, agora é um pacote, né? E é até polêmico, simples, mas polêmico, né? Existe uma metodologia para a escleroterapia? Como calcular o número de sessões? Deve-se fazer documentação fotográfica? Deve-se orientar o tratamento permanente? Quer dizer, é um pacote, né, Cataldo? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Bem, com relação a uma metodologia, eu utilizo o seguinte: não é uma metodologia, cada um tem a sua maneira, ou seja, de exercer. Eu acho que a escleroterapia é uma arte, porque, primeiro, o médico tem que gostar. Segundo, é uma atividade de resultado. Nós não estamos tratando, apesar de ser a fase inicial da doença venosa crônica, que é o CEAP-C1, que é a doença venosa crônica, mas o apelo é estético. Então, se o apelo é estético, é uma atividade de resultado. Então, você tem que ter um perfil para isso também. Não é para todos. Então, como é que eu vou calcular um número de sessões? É difícil. Eu não posso chegar no paciente e falar exatamente: olha, você vai precisar de 5 sessões, 10 sessões, e com isso eu resolvo tudo. Claro que não. Eu uso da seguinte forma, o seguinte sistema. Eu divido por sessões, sim. E, geralmente, a minha paciente contrata sessões, pacotes de 5 sessões. Se com 5 sessões eu resolvi, está resolvido. Se não, eu vou fazer mais um pacote, provavelmente mais 5 sessões. Eventualmente, fazemos aquela manutenção, para quem adere. Uma coisa que faltou nessa pergunta, e é lógico que isso é extremamente individual, mas eu tenho curiosidade de saber, como é que cada um dos senhores mede a sua sessão? Por volume, por tempo? Como é que se faz isso? Eu meço por volume. Eu utilizo um volume de 3 ml, uma seringa de 3 ml, né? E um volume de 3 ml para a mescla de glicose a 50% e etanolamina, que eu injeto um volume um pouquinho maior, e para a glicose hipertônica, 2 ml. Mas você não corre o risco da tua sessão demorar 2 minutos? Não, pelo seguinte motivo. A injeção em telangiectasias, nós fazemos com baixa pressão, lentamente e volume pequeno. Então, 13 ml vai me dar um período, um tempo adequado. E uma área a ser tratada boa.
Documentação fotográfica? Deveria fazer, mas não faço. Certo. Paulo. Metodologia. Aquilo que aconteceu com o colega, da paciente que não pode acontecer o matching, é o que acontece, porque essas pacientes, normalmente, o que elas têm são pequenas veias reticulares visíveis. E quando você faz a escleroterapia, você injeta um esclerosante numa veia normal, aparente, mas não doente, você corre o risco de prejudicar a drenagem venosa da derme. Você pode reparar que o matching é uma ectasia cianótica. Você vê que aquilo é cianose não por falta de oxigênio, de privação de oxigênio, mas por diminuição da velocidade do fluxo venoso, e aí você fica com a troca, o CO2 é mais difusivo, então você fica com aquele aspecto cianótico. Então, a primeira coisa, eu não faço, o meu planejamento não entra fazer escleroterapia em veia reticular, porque eu sei que o risco de acontecer matching é muito maior. Número de sessões, eu faço sempre uma estimativa. Existem pacientes que a gente faz uma estimativa maior. As telangiectasias vermelhas, essas a gente sabe que vai precisar um número maior de sessões. Então, eu faço uma estimativa, sempre dizendo que é uma estimativa inicial, mas que pode ter prorrogada futura. Eu não faço documentação fotográfica, mas deveria fazer, para a própria defesa profissional da gente. Em relação ao tratamento permanente, a gente não pode falar para o paciente, você está fadada para o resto da vida a ficar minha paciente. O que tem que falar é orientar que a presença da predisposição a ter telangiectasias vai permanecer. Nós não estamos dando uma vacina contra a telangiectasia. E que, periodicamente, quando aparecerem novas telangiectasias, nós vamos ter que reabordar, mas não obrigar, dar uma sentença para o paciente que ela está... E a sua sessão é por tempo ou por volume? Aí entram dois fatores. A minha é por volume, mas eu faço um volume um pouco maior. Só que isso que você falou é muito importante, do risco de você terminar uma sessão muito cedo. Existem aquelas nuvens, aquelas placas de telangiectasias que você, em 2 minutos, você esgota uma seringa de 3 ml. Nesses casos, eu faço 6 ml. Eu preparo 2 seringas, quando eu vejo que são aquelas telangiectasias azuladas, mais calibrosas, até fazendo uma certa protrusão na derme, eu faço um volume maior. Walter? Então, a minha metodologia eu vejo se tem veias reticulares nutridoras, né? Se tiver, eu escleroso essas veias antes, aí depois eu cerco as telangiectasias que drenam para essa veia nutrícia. O número de sessões também é por estimativa, acho que a gente vai aprendendo com o tempo. Você sempre deve dizer que vai fazer mais sessões, porque senão a paciente fica numa expectativa de fazer um número 3, 4 sessões e ter resolvido tudo e vira uma dor de cabeça para você. O número documentação fotográfica eu acho que deveria fazer também, mas é difícil no consultório, você vai bater com o celular, você nunca tem um ângulo bom, borra a imagem, então tinha que ter uma estrutura melhor. Isso gasta tempo e gasta dinheiro, né? Porque não é fácil você depois ter um arquivo, tem que passar, quer dizer, é um negócio mais trabalhoso, mas eu acho que deveria fazer mesmo. Pois não, Paulo. Não é que eu não trato veia reticular, não trato veia reticular sem telangiectasias associadas, conjugadas, porque é diferente você fazer a esclerose numa vênula com telangiectasias conjugadas é uma coisa. Agora, o que eu falei que eu não faço esclerose de veia reticular é quando não tem, que a paciente às vezes fala, estou cheio de veia verdinha aqui, e não tem uma telangiectasia ali. Aí ela não tem nenhuma, você faz a escleroterapia e aparece um matching lá. O seu esclarecimento foi fundamental. Eu tinha entendido que você evitava de fazer em qualquer situação. Alguém gostaria de dar alguma contribuição sobre esse tema? Pois não. Por favor, pode falar. Por favor, pode se importe, por favor. É porque houve uma mudança depois que a gente começou a utilizar os resfriadores de pele. A gente usa o DECA, CrioDeca, da DECA, e a gente é possível programar um tempo. Eu programo um tempo de 15 minutos.
Usava, realmente, mas o paciente fica atento a essa questão de tempo, volume. E a máquina faz um barulho, então ela liga. A hora que acaba 15 minutos, desliga. Pronto, acabou a sessão. É uma situação que é claro que se precisar fazer algum complemento, a gente faz. É só porque isso o paciente fica atento. Posso não? Pois não, Fausto. Eu faço por tempo, eu não faço por volume. Eu faço meia hora, eu injeto muito pouco glicose, não chega a 3 ml, mas eu faço meia hora em vários locais. E normalmente eu passo do tempo, então minha secretária fica ligando no telefone para eu parar de fazer, mas eu acabo estourando. Mas vocês todos acham que, o Paulo, eu entendi, num caso que tem mais veias, ele chega a 6 ml, mas acho que isso é importante, não injetar volume demais? Depende do volume do leito, né, que você tem. Se você tiver um leito de telangiectasias que não cabe um grande volume, você injeta pouco. Agora, você tem aquelas coxas forradas, aquelas pacientes que têm uma verdadeira coxa estampada de telangiectasia. 1 ml não atinge nem uma área de 5 centímetros quadrados ali. Quem que quer dar opinião? Doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo, depois doutor Reinaldo. Oi, eu queria saber a respeito das veias nutridoras dos vasinhos, das telangiectasias. A gente tem forma de tratar com aplicação, com laser transdérmico. E a respeito daquelas microcirurgias, flebectomia com anestesia local, eu queria saber se vocês fazem isso no consultório. Eu faço, exatamente para evitar. Eu acho que uma forma de evitar o matting é essa: você não esclerosar veia reticular isolada que não esteja conjugada à telangiectasia. E se a queixa da paciente for aquela veia reticular, aquela varícula, que mesmo não sendo doença, mas eu prefiro fazer a flebectomia no consultório com anestesia local. Tem o doutor Reinaldo, tem mais? Não, essas veias reticulares eu injeto glicose e faço radiofrequência, que eu acho que dá para resolver a maioria com elas. E eu não opero no consultório porque eu não tenho estrutura. Nós vamos conversar ainda sobre esses métodos associados. Eu vejo que a glicose, ela é ótima, a 75% é ótima para telangiectasias. Eu não tenho experiência boa em veias reticulares com a glicose. Eu, particularmente, não. Prefiro o esclerosante com efeito vasoespástico tipo etamolim. Mas que você associa, né? Que você associa. Ou você usa ali puro nessa situação? Se eu uso... Puro ou associado à glicose? O etamolim? É. Diluído em glicose é 50%. Ótimo. Quem quer mais dar opinião? São mais 2 opiniões, 3, né? Só queria saber a opinião da banca em relação a enfaixamento após a esclerose. Nós vamos discutir. Vai? Mais para frente, por favor. Uma pergunta para a mesa. E o contrário, porque todo mundo falou que consegue usar 3 ml. Quando estiver no final do tratamento, às vezes você não consegue, que eu acho que a grande maioria não consegue injetar 3 ml. E aí? Como é que faz? Eu uso um volume menor. Porque geralmente o final do tratamento Sim, mas aí o paciente vai falar, paguei tanto e não usou. Não é essa condição que eu coloco para o paciente, essa condição é para mim. Entendeu? Para a sessão. Eu não vou falar, olha, são 3 ml. É lógico que quando a paciente pergunta, eu falo. Em geral, são 3 ml. Mas quando chega no final do tratamento, que você tem algumas telangiectasias, você faz anterior, lateral, posterior, você vai levar um tempo para fazer isso, injetando um volume pequeno, mas isso vai pelo tempo. E também porque você esgotou o que você tem que tratar. Depois você vai para uma nova sessão daquelas remanescentes. O critério número de picadas não seria mais correto aí? Olha, o que você acha? Isso aí é um trauma para mim. O que é? Isso é um trauma para mim. O paciente fala assim, doutor, quantas picadas o senhor dá? Tenho lá uns concorrentes aqui do lado que faz 100 picadas. Isso é um trauma que eu tenho, entendeu? Tá. Eu já aviso, não é o número de picadas e sim o volume que injeta e como se injeta. O número de picadas eu acho que não vale. E quando você não consegue injetar os 3 ml, o que você fala? Porque o paciente fica olhando a seringa. Eu não falo nada. O paciente que faz esclerose com você é um paciente vinculado. Ele vai lá, não é um paciente que vai uma vez na vida, outra na manhã. Ou ele confia em você, eu nunca tive uma contestação, em 37 anos de formado, um paciente contestou, a sua injetou menos ou mais. Nunca.
Sinceramente, nunca tive uma contestação desse tipo. Tem mais uma opinião do colega? Queria perguntar, por favor? Doutor Mário de Ribeirão, Rio Preto. Boa tarde. Olha, duas perguntas, né? Espaçamento, tempo, né? Se é semanal ou quinzenal, como que vocês fazem? E reticulares de cavo poplíteo. Vocês têm feito espuma, têm feito associado? E uma constatação, eu uso glicose há 9 anos associada com polidocanol, 5:1 mais ou menos, e chego a fazer 12 ml. Polidocanol a meio. 0,5%. 5:1. Tá? Tem, de vez em quando, o meeting, não tem, mas o meeting a gente trata esclerosando de novo, não tem como. Certo. Bom, alguém quer dar mais, para finalizar? O doutor Alcides, né, precisa falar. Então, só para falar, o caso meu de MET foi telangiectasia mesmo. E tem artigos falando que tem casos de MET com telangiectasia pura, associado a outras coisas, que pode estar relacionado em mulheres a alterações hormonais da pele, que eles provaram, fizeram biópsia e viram que tem alterações que pode complicar mais. Então, não é só MET, pode dar telangiectasia, e eu tive bastante. E, então, tem alguns casos que é pior. Agora, falando aqui, o número de vascular tem umas coisas engraçadas, porque a coisa que é muito comum, todo mundo faz, igual aplicação, escleroterapia e varizes, a gente tem muita dúvida e, às vezes, você não sabe o que vai fazer, porque tem 1000 maneiras de fazer, igual safena, aplicação. Então, todo mundo viu que número de sessões, que é uma coisa muito fácil, é difícil de calcular, falar para o paciente. A quantidade também, cada um tem uma maneira, às vezes é volume, às vezes é o aparelho, 3 ml, um pouquinho mais e tal. De repente, se usar o aparelho e o volume é uma coisa interessante. O que acabar primeiro, às vezes acaba muito... O volume primeiro, você ainda tem um tempo, você bota mais e faz mais, ou às vezes você está com uns 15 minutos, ainda tem muito na agulha, aquela telangiectasia pequenininha que não rende, você vai fazendo, não rende, você tem que parar por causa do tempo, porque, afinal de contas, assim, o paciente tem que ser bom para ele, mas a gente tem curso de consultório, tem uma série de coisas, tem que ser bom para todo mundo, né? Todo mundo tem que ficar feliz. A fotografia é uma coisa que todo mundo, a gente concorda que tem que ter, a gente deveria ter secretário preparado, aparelho, tudo, mas é difícil de montar, aqui ninguém tem, e muito pouca gente tem esse esquema de fotografia pronto, né? As vias nutridoras também tem várias maneiras de tratar com cirurgia. O Walter faz a radiofrequência, que é o aparelhinho lá, o Eraser, e tem outras maneiras, etamolim, várias coisas que pode usar, né? E, então, na realidade, é parecido com o outro tema. Existe um costume, existe até muita ciência para isso, mas a gente faz o que a gente era mais ou menos treinado. Uma pergunta de resposta curta. Você cobra por sessão ou por pacote? Eu? Sessão. Sessão. Walter? Pacote de sessão. Isso aí é o que o cara... É isso que a gente precisa saber. Cobra com pacote de sessão. Cobra 2 vezes, é isso? Boa, Cataldo. Por isso que eu trouxe você. A gente tem que aprender. Pessoal, métodos adicionais à escleroterapia, né? Fleboscopia, drogas venoativas, terapia tópica, se vocês usam alguma substância tópica, e suporte elástico. Aí nós chegamos lá, Reinaldo, depois você pode perguntar. Cataldo, sua opinião? Bem, fleboscopia. Eu uso, sim. Não para todos. Quando existe uma necessidade, eu tenho na minha clínica à disposição para usar. Então, eventualmente, uso. E é importante. Exatamente para que eu possa identificar alguma veia nutriça ou nutrícia, porque muitas vezes eu não consigo identificar, e com a fleboscopia, sim. Essa é uma realidade aumentada, né? Esse já é um fleboscópio que nem todo está disponível. Aquele não. Mas esse, para mim, ele é útil. Habitual. Para tratar uma veia reticular, eventualmente, né? E tem as outras... Espera um pouquinho só, antes de passar para o Paulo. Sobre drogas venoativas. Drogas venoativas. Não existe nenhum trabalho científico de relevância que diz que a utilização de drogas venoativas e escleroterapia, a utilização melhora o resultado. Só tem uma, eu até fiz um levantamento,
Coincidentemente, eu estava precisando levantar isso na literatura para um texto que eu estava escrevendo, e eu encontrei um trabalho, e mesmo assim experimental, em cultura de células endoteliais e utilização nessa cultura de células, que foi embebida em diosmina esperidina e foi submetida à ação de polidocanol. A produção de endotelina 1 foi menor, mas experimental. Fora isso, e eu não uso. Terapia tópica, algum tipo de orientação para o paciente? Para o paciente, após a escleroterapia, a informação de pequenas equimoses, a utilização de heparinoide. E não se expor ao sol. Suporte elástico? Sempre. Eu tenho um bom resultado, melhora a sensação de queimação, sempre, porque o efeito da lidocaína é frustro, é pequeno, é rápido, então a queimação existe, sim. Então, com o enfaixamento, ela desaparece imediatamente. E também diminuição da estase de sangue, quantidade de sangue na vênula ou na telangiectasia tratada, e menor formação de trombo, menor formação de mancha. Qual a faixa que você usa e por quanto tempo? Atadura. Ataduras eu uso uma atadura de baixa elasticidade, média elasticidade. Aí eu não quero que ela tenha um efeito para tratamento de doença venosa. De média elasticidade, eu quero o componente elástico e eu só deixo 2 horas. Existe uma confusão enorme. Tem quem deixa horas, dias, meia elástica não sei quantos dias. Tem trabalho científico de 2 dias de meia elástica. É muito confuso. Eu uso 2 horas apenas. Dr. Paulo, em relação a esses tópicos? Fleboscopia não uso, nem a realidade aumentada. Por quê? Porque, como eu falei, eu acho que a diversidade biológica tem mulheres que têm veias aparentes, mas absolutamente normais. Então, ela chega lá, ela não tem uma telangiectasia, mas tem veias aparentes normais, porque tem a pele fina, porque é a constituição dela e acabou. E ela quer tirar. Se você colocar um fleboscópio numa pessoa numa paciente que não tenha telangiectasia associada, você corre o risco de ficar esclerosando veia normal. Então, eu acho que não precisa do fleboscópio. Uhum. Eu acredito até que ele seja útil quando você tem umas telangiectasias que sejam rebeldes numa certa região, que você não acha aquela veia, aquela vênula, aquela varícula, para que você elimine antes de... Pode ser, mas eu não senti essa necessidade ainda. Droga venoativa, olha, tem pacientes que têm sintomas, né, desproporcionais. Tem gente que tem aquelas varizes enormes e não tem sintoma nenhum. E tem gente que tem meia dúzia de telangiectasia, não aguenta dor nas pernas. Para esses pacientes, é absolutamente subjetivo, mas eles referem melhora com esses venotônicos que existem. Terapia tópica só para, na realidade, mobilização da região onde tem, às vezes, uma equimosezinha, alguma coisa, esses heparinoides tópicos. Suporte elástico eu uso sim. Não que eu acredite que a telangiectasia seja compressível, que através dessa atadura. Ela não vai comprimir a telangiectasia como a gente comprime uma veia de calibre maior, mas é que o paciente se sente bem. Quando você termina a sessão fazendo um enfaixamento compressivo elástico, mantendo por volta de 2 horas, o paciente, quando esquece a atadura em casa, que não traz, pô, dessa vez senti muito mais dor. E você faz com atadura mesmo? Atadura elástica. Walter? Eu uso fleboscópio, tem veias dérmicas que a gente não consegue ver, puncionar. Essas veias mais profundas pode fazer com espuma que não mancha, porque elas são mais profundas mesmo. Deixa eu ver, volta só para ver as perguntas aqui. Droga venoativa no uso. Terapia tópica, uso heparinoide. Se ficar hiperpigmentado, uso solução de hidroquinona com ácido retinóico e corticoide. Suporte elástico eu não uso, porque eu acho que a telangiectasia você precisa de uma compressão muito alta para... E o próprio curativo que a gente faz já é uma compressão excêntrica, né? Um micropor tracionado com algodão no meio é uma compressão excêntrica que você consegue uma compressão mais adequada na telangiectasia. Eu uso meia elástica quando são varizes, mesmo que eu faço espuma lá no Hospital das Clínicas, aí realmente eu uso meia elástica. E a compressão elástica nessas varizes vale a pena quando é compressão excêntrica. Só a meia elástica não consegue colabar a veia, né?
Walter. 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 Só um instantinho. Nelson Rodrigues está te olhando, ó. Está desanimado, né? Não. Ele está perguntando qual a fórmula contra a hiperemia que você falou. Qual a fórmula? Eu não sei decorar a porcentagem, é um creme de manipulação que eu tenho no computador. É ácido retinóico, hidroquinona, corticoide e um cremezinho lá para completar. Mas eu não sei decorar, mas essa é a composição. Walter, se você faz um tratamento de uma veia reticular no contexto da tua escleroterapia, nesse caso você usa meia elástica ou mesmo assim você não usa? Não, eu faço só compressão com microporo e algodão no trajeto da veia. Certo. Alguém da plateia gostaria? O Reinaldo esclareceu. Você faz compressão? Oi? Ok. Alguém usa meia elástica para pós-escleroterapia? Meia elástica. Pouca gente, né? Pouca gente. Muito bem. E a atadura? Oi? E nada. Eu falei que eu ia pegar ele na curva, né? Dr. Toshio, deixa eu pegar o senhor agora, que tem uma enorme experiência com a escleroterapia. Vou retroceder um pouquinho. Qual que é a sua preferência de esclerosante? Conforme vai passando o tempo e a gente vai ganhando experiência, então eu também comecei no tempo dos anos 70. Então, a gente tinha a solução que o professor do Rio de Janeiro nos proporcionava, que era etamolim, 1 ml de etamolim, 1 ml de lidocaína 2% e 8 de glicose hipertônica 5%. Aí, conforme o tempo vai passando, hoje eu uso uma solução de polidocanol 0,6% dissolvido em glicose hipertônica 50%. São de 2 ml de lidocaína a 3% em 8 de glicose e 50%, que dá 0,6%. Desculpe, eu acho que eu não entendi. É. Você usa o polidocanol a 3%. Eu ponho 2 ml de polidocanol a 3% para 8 de glicose. A 3%? A 3%. No fim, dá 0,6%. Né? Tá certo. Para 8 de glicose. A 50 ou 75? 50. 50%. Muito bem. Bom, eu queria fazer, já que me deu a oportunidade de pegar o pelo. Nós estamos falando em tratamento de telangiectasia e varizes reticulares em pacientes normais. Eu gostaria de perguntar para a mesa até que idade e que tipo de paciente faz o tratamento ou recusa o tratamento. Porque uma paciente octogenária, por exemplo, tem a pele totalmente diferente de uma paciente de 30, 40 anos. Então, quando que recusa uma paciente de fazer um tratamento de telangiectasia numa paciente octogenária? Na UTI, mas tudo bem, desculpe. Falei para você que o Nelson Rodrigues estava te olhando. Vamos lá, pessoal. Eu acho que cada vez mais os pacientes têm mais longevidade e a mulher sempre tem vaidade, né? Eu acho que se chegar uma velhinha com pulso distal, sem nenhuma microangiopatia, acho que não tem problema você fazer com cuidado e glicose. Você não vai negar para ela, vai falar, você está muito velhinha e não vou fazer a escleroterapia. Se ela não tiver comorbidade que contraindica, eu faço. Mas é raro chegar, né? Ô Paulo, e a clássica pergunta do paciente que tem aquele diabetes de 120, né, 120 miligramas por decilitro e pergunta se você vai usar glicose. Como é que você se safa disso aí?
Não, eu falo a verdade, quer dizer, eu falo que a quantidade em 3 ml de xilocaína a tanto por cento equivale a alguns grãos de açúcar, então não é isso que vai aumentar a glicemia e se é uma coisa absolutamente frustra. Com relação à idade, eu faço de tudo para não fazer em pacientes idosos com pele já senil, principalmente grandes fumantes. Sabe aquelas pacientes grandes fumantes, que já tem aquela pele acinzentada, que você sabe que vai enrugar, que é encrenca na certa. Então, eu faço de tudo para não fazer, mas às vezes, morando na praia, não dá. Nós temos pacientes lá, 70, 75, 80 anos, que elas vão todo dia caminhar na praia, na beira da água e tal, e querem que tire aquelas telangiectasias que estão ali, que está feio e tal. Elas vão paquerar, inclusive, as viúvas. Então, não tem jeito de evitar em todos os casos. Mas eu faço o possível para não fazer. Dr. Cataldo? Eu também faço a mesma coisa. Desde que não haja uma contraindicação formal e que tenha uma pele minimamente, com mínimo de trofismo, eu faço. E com todos os cuidados, pouco volume, baixa concentração do esclerosante. Ivan, quer perguntar? E a mãe que chega com aquela filha de 12, 13 anos? Qual a atitude da mesa? Com veia reticular, Ivan? Ou com telangiectasia? Veia reticular? É mais veia reticular, né? Aí acho que eu já sei o que o Paulo vai responder. Você imagina uma menina ir à praia com telangiectasia, morando na praia, no clube, aqui em São Paulo também, no clube, vai ao clube. Isso realmente, elas simplesmente não usam maiô, não usam biquíni, usam de calça comprida, não querem fazer a aula de educação física. Então, eu não tenho tanto paciente assim com essa idade, não, viu? Normalmente é dos 16 para cima. Mas, e mesmo Paulo, assim, é muito mais... O problema é que elas estão começando a tomar pílula anticoncepcional muito cedo. Né? Então, realmente, as telangiectasias estão se tornando mais precoces nas meninas. Mas eu não posso negar de fazer. Mas o que com a mãe junto, obviamente, com o responsável. Mas o que a gente vê, não sei se essa foi a intenção da pergunta do Ivan, é veia reticular, por exemplo, de cavo poplíteo, que às vezes é um aspecto puramente constitucional, não é um aspecto de doença venosa. Por isso que eu falei que eu achava que eu sabia a sua resposta. Aí eu falo para esperar até completar 18 anos. Tá certo. Alcides, vamos dar um apanhado geral aqui? Só mais uma. Anticoncepcional dá vasinho? Dá telangiectasia? Isso aí ninguém sabe, né? A progesterona não é o estrógeno, mas a progesterona é um potente venodilatador, assim como o calor. Então, o que a gente lê é que essas telangiectasias, quando você, por exemplo, a pessoa vai lá tomar um banho de imersão no ofurô, elas às vezes adquirem um calibre maior por vasodilatação e não voltam ao normal. Então, é uma venodilatação provocada por um método físico, que seria o calor, ou então hormonal, e que não regride, é o que a gente lê. Agora, como é que prova isso? É difícil, né? Doutor Alcides, dá uma apanhada, por favor. Só um minutinho. Além disso, a terapia hormonal causa uma embebição hídrica. Então, aumenta a permeabilidade capilar, aumenta a hipertensão no tecido intersticial, e isso altera bastante a hemodinâmica da circulação capilar e podendo também formar um pouquinho mais de telangiectasias. Então, levantando aqui, a gente viu que a maioria daqui da banca, eles usam fleboscopia, que estaria indicado, que é muito falado principalmente na veia nutriz, para você poder abordar ela e ajudar na esclerose, né? O suporte elástico também ele é usado, tem algumas pessoas que não usam, mas a maioria ainda usa o suporte elástico, e a gente viu que com o tempo foi diminuindo o tempo de usar esse suporte elástico, a maioria aqui usa 2 horas. Os heparinoides também, a maioria aqui não usa o heparinoide depois da escleroterapia. O colega falou que alguns casos, que são coisas maiores, ele usa, acha que tem alguma melhora, né? O Walter falou que tem uma poção lá que ele pode passar depois para quem pedir para ele lá, que ele usa no pós-operatório, e esses cremes, às vezes, têm bons resultados, né? Tem bons resultados, e
e podem ser usados. E o octogenários, a maioria prefere não fazer por conta de alterações de pele, etc. E a menina de 12 anos, parece que telangiectasia, parece que faz, mas essas veias reticulares de cavo poplíteo, que várias pessoas fizeram levantamento de varizes, nem consideram, é outra coisa, né? E eles esperam o paciente ficar maior para poder fazer. Bom, pessoal, obrigado, doutor Alcides. Nós estamos com o tempo já um pouco adiantado. Sobre combinações com métodos físicos, radiofrequência, o Eraser, né? A radiofrequência, o TC3000, o laser transdérmico e a crioescleroterapia. Dr. Cataldo? Eu associo a radiofrequência, o Eraser, né? Aliás, associo a escleroterapia com glicose a 75% para telangiectasias exclusivamente com a radiofrequência Eraser. O resultado é muito bom. Eu tenho um resultado bastante satisfatório. Na sua opinião, é superior ao uso da glicose isoladamente? Superior. Para mim é superior, para a minha experiência. Eu, quando comecei a utilizar, eu estava meio cético mesmo com esse aparelho. Eu acho que não daria bom resultado, mas ele me surpreendeu, sim, com essa associação. O que eu uso eventualmente é o laser transdérmico, não é rotina, porque eu acho que não é tão essencial assim. Eu obtenho excelentes resultados com escleroterapia farmacológica, mas é útil, principalmente veias de face, nariz, eu acho muito bom, e com baixa potência e baixa possibilidade de lesão de pele ou manchas, ou então discromias. Crioescleroterapia eu não uso, apesar dos principais estudos que foram feitos na universidade, que eu até há pouco tempo pertencia, até janeiro, mas eu acho muito trabalhoso para mim. Eu não me habituei nunca a utilizar, fazer a crioescleroterapia, principalmente com aquela proteção. Rapidamente, a temperatura não fica baixa o suficiente para ter o efeito. Ele rapidamente eleva. Então, fica trocando seringa, pondo, põe. Eu acho desconfortável, não uso. Ô, Paulo, você ainda recebe muita, assim, não é queixa, mas muita pergunta de paciente questionando se você não faz o laser transdérmico no sentido que você pudesse estar usando ainda o método convencional. Como você tem esse tipo de assédio, vamos dizer assim? Tenho. E eu não faço nenhum desses métodos aí. Eu não estou criticando, é que eu não faço, certo? Não tenho experiência nenhuma. O que às vezes acontece é que o marketing é muito grande, principalmente na televisão, né? Esses programas femininos, e nem são colegas, às vezes, sérios, como os que estão aqui presentes, que nem participam, e vão e fazem uma propaganda enganosa. E o paciente, a palavra laser tem um apelo, né, de que a palavra, tudo parece que o laser faz maravilha. E eu falo a verdade, olha, eu não tenho experiência com laser, é um método que eu sei fazer, o custo é muito maior para o paciente, então eu deixo o paciente à vontade. E às vezes eu indico, quando o paciente insiste, mas eu gostaria de fazer, eu indico um colega sério que possa fazer. Eu vou ter que falar uma verdade aqui, já que é papo de botequim. 90% volta por causa do custo. Volta, né? Eu prefiro as picadinhas, porque onde o senhor indicou fica tão caro que eu não tenho condição financeira para seguir. Walter? Eu uso o Eraser associado à glicose e o Fredo. E dando uma plagiada no caso que chama de Clax, dele eu chamo meu de Crax, que é crio, radioterapia, laser, enfim, escleroterapia. O laser, teve um trabalho lá no HC, o Marcos Munia, que trabalha com o Benhur, fez, ele comparou o laser, o ENIAG, com glicose. O laser num braço e glicose no outro. Não teve diferença quanto ao resultado estético. Talvez o laser ele tenha um resultado melhor quando se associa também à escleroterapia. Acho que só o laser puro não... Aliás, tem não sei se vocês concordam comigo, a plateia também, o paciente ele tem uma conotação que ele acha que o laser não vai doer, né? Ele acha que o laser você elimina a agulha e para ele a ideia é que você vai passar a ponteira laser, né? Que você passa a ponteira laser e some o vasinho, né? O que parece
aqueles colegas que têm experiência com laser, parece que isso não é verdade, né? O tratamento com laser também é um tratamento dolorido. Alguém que tem experiência com laser na plateia gostaria de dar uma opinião? Eu já tomei um tiro de laser, dói muito, né? É mesmo? Mesmo com fredo, dói muito. Pois não, por favor. Eu uso o laser ND-YAG da DECA também há 6 anos. E uma situação interessante é que, na nossa casuística, a gente usa em menos de 5% dos pacientes da clínica. O laser? O laser. Tá certo. Porque a indicação verdadeira. Que seria fácil, não é? E para membros inferiores, eu sempre levo o paciente na sala, se ele tiver interesse, e peço para ele marcar com um lápis branco uma região de interesse, fotografo e faço 10 disparos para ela sentir o que é e como é. E ela vê o resultado, se quer fazer ou não. Eu não vendo nada, porque o laser para membro inferior, pela profundidade variada que tem os vasos, a resposta é muito pouco efetiva. Efetiva, exatamente. Mas alguns pacientes, sim. Obrigado. Ivan, Eu queria a opinião de um dos pioneiros na radiofrequência combinada com a glicose, no caso o Eraser, do Dr. Wagner. Por favor, Dr. Wagner. Bom, a ideia de fazer a radiofrequência para tratamento de vaso partiu da ideia do laser transdérmico, que é exatamente você fazer uma ablação térmica com seletividade, ou seja, conseguir jogar uma energia dentro do vaso e ser seletivo. Então, foi a partir daí que nós desenvolvemos essa ideia de jogar a radiofrequência para tratamento de telangiectasias. E a associação foi por uma adaptação que foi feita na seringa para poder jogar essa energia dentro do vaso. Então, se comparar o laser transdérmico com a radiofrequência que o Eraser permite, você vai ver que o laser transdérmico tem que atravessar toda a estrutura de pele e a ação da luz, ela com os cromóforos, hemoglobina, melanina, então pode você causar um dano térmico na pele. Já a radiofrequência, ela joga essa energia dentro do vaso, então ela é mais precisa nesse aspecto. Eu só acho que dentro do propósito do curso, quem usa a escleroterapia convencional, quando usa o Eraser, tem um valor diferenciado para esse tipo de aplicação? Doutor, não, você cobra o mesmo valor. Você também cobra o mesmo valor. Ótimo. Bom, e aí para nós podermos finalizar, dentro da mesma questão que nós colocamos para a termoablação, quando você faz a escleroterapia intraoperatória, tem alguns colegas que fazem, eu sei que tem outros que não fazem, vocês acham que esse tipo de procedimento é um procedimento que é mais a favor para o médico ou para o paciente? Primeiro eu quero saber da mesa quem faz escleroterapia transoperatória, quem usa a escleroterapia como complemento da cirurgia no mesmo ato. Eu uso. Você usa? Uso, não cobro nada do paciente e é para melhorar o resultado mesmo. E faço no máximo aí umas 2, 3 ampolas, não uso um volume absurdo não de glicose, porque o paciente está em repouso, tal, aumenta o risco de repente de ter complicações. Paulo? Olha, eu só faço também sem ônus para o paciente, aqueles pacientes que têm aquelas varizes térmicas, subtérmicas, e principalmente em tornozelo, que são extremamente dolorosas e que, via de regra, sangram quando o paciente está tomando banho, aquelas telangiectasias que rompem, né? Aquelas muito superficializadas, que dão aquelas varicorragias. Então, quando o paciente tem varizes cirúrgicas, eu aproveito a anestesia, não é o momento, não é nem por estética, nada, sem ônus nenhum para o paciente, mas é para resolver esse problema. Via de regra, paciente que já teve varicorragia. Cataldo? Eu não utilizo essa prática, que eu particularmente não vejo vantagem. Se eu fizer uma enquete com os pacientes, com quem vai ser submetido a isso, e perguntar,
foi benéfico? Se a senhora, o senhor está satisfeito com esse tratamento? Claro que todos vão falar que estão satisfeitos. Porque o método escleroterápico é eficaz. Então, se ele é intraoperatório, ou, vamos dizer assim, intraoperatório não, transoperatório, ou se ele é feito em clínica, complementado, o resultado é bom. Então, ele vai sair satisfeito. Então, eu acho que é uma maneira de mensurar satisfação para quem está sendo submetido ao tratamento, eu acho que ela é contaminada, essa avaliação. Então, eu não utilizo de uma forma... E eu não vejo vantagem para mim. Bom, eu utilizo e vejo vantagem. Alguém compartilha comigo essa ideia? Bom, esse é lógico que é um assunto de muita discussão, controverso em alguns aspectos. E eu, particularmente, também vou colocar a minha opinião. Eu não posso deixar de ser transparente se eu estou propondo um evento com transparência. Faço e cobro, porque eu acho que deve ser cobrado. Tá? Mas, assim, essa é a minha opinião. Lógico que tem opiniões diversas. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa sobre esse assunto? Acho que é um assunto importante, Reinaldo. Faz o laser antes, depois a glicose. Porque senão muda a cor, eu acho que muda o cromóforo, né? Entendeu? Muda a cor quando você injeta, pode dar uma reação inflamatória e pode queimar mais do que deve. Doutor Alcides, um apanhado final. Então, levantando aqui, falando do Eraser, parece que a maioria aqui tem usado o Eraser, acha que o resultado com ele é melhor do que a glicose, a radiofrequência, né, o aparelho de radiofrequência. A crisclero, o colega acha um pouco trabalhoso, talvez desenvolver ela, né? E quanto à esclero transoperatória, a maioria aqui faz, sem ônus, e isso é uma coisa muito pessoal também, um costume, né? E tem que ver de acordo com... E eu acho que isso também depende muito de... Nós não falamos de qual tipo de cirurgia, se você faz convênio ou não convênio, se é particular ou não particular. Se for particular, fica mais fácil você fazer sem cobrar. Se for convênio, não. Então, eu acho que isso depende do paciente, depende se é convênio. Não dá para falar assim, se cobra ou não cobra, é cada caso. Pois não, Cataldo. Eu só gostaria de esclarecer com relação à escleroterapia durante o ato cirúrgico, ou após o ato cirúrgico, eu não sou contra. Eu só disse que eu não faço. Sim. Eu não sou contra. E eu só acho que tudo aquilo que... Se quem faz a escleroterapia, no transoperatório, no intraoperatório, deve cobrar. É um ato médico, então tem que ser cobrado. Tá certo. Bom, pessoal, gostaria, ainda vai ter um desdobramento, o doutor Ivan vai passar. Eu gostaria de agradecer muito a participação dos colegas, acho que foi uma reunião bastante proveitosa para todos. Fica muito claro que nós poderíamos passar o dia inteiro discutindo esses assuntos aqui, até com uma participação maior da plateia, e até para isso mesmo nós teremos 2 cursos importantes ao longo desse ano, o Veião, liderado pelo grupo do Dr. Alberto Kupcinskas, né, que vai ocorrer no mês de junho, e também o curso de telangiectasias do pessoal do Hospital São Camilo, né? Então, para aqueles que gostam do assunto, e um monte de gente gosta desse assunto, porque ele é importante para nós, fica aqui o convite em nome dos organizadores desses 2 eventos, que deverão ser eventos de bastante proveito também. Muito obrigado a todos.